Estamos mais uma vez aqui, né? Além de me tolerar ensinando, tem que tolerar pregando ainda, né? Que coisa, né? Mas o pastor Sevilho nos passou aí a sequência de série de mensagens sobre os atributos de Deus. E hoje eu quero falar sobre um deles, né? Que é muito importante para nós também. Que é a imutabilidade de Deus. Entender a imutabilidade de Deus faz com que a gente entenda o nosso dia a dia, as circunstâncias que vivemos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes disso, vamos abrir a nossa Bíblia em Malaquias. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Os irmãos acharam aí? Amém? Quem achou, diga amém. Diz assim: Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Então, o texto em si, pode sentar, amado. O texto em si, ele já dá uma ideia o que é a imutabilidade de Deus. Porque se Deus fosse aquele Deus mutável, que sofresse variações, nós temos problemas hoje, né? O motivo de nós não termos problemas com a nossa salvação, com a nossa vida, é justamente porque Deus é o Deus imutável. E aqui, esse versículo, ele diz claramente que é o Deus que ele fala para Israel, que ele não muda. Por isso, essa é a razão deles nunca forem destruídos. Porque imagine só, gente, a gente peca diariamente, não é isso mesmo? Quem aqui que não peca? Né? Seríamos muito ousados e prepotentes dizermos isso, né? Dizer que nós não pecamos. Mas nós pecamos. Imagine se Deus mudasse o que ele falou ontem pela nossa ação hoje. Nós seríamos destruídos. Mas Deus não muda. Aí você ouve na Bíblia, e vocês talvez vão ouvir, se alguém hoje fosse falar por uma pessoa, é aquelas pessoas que até que dizem que são ateus, né? Que falam assim: olha, mas Deus, ele é malvado, Deus permite tantas misérias deste mundo. Não é assim que às vezes as pessoas falam em fora? Por que Deus faz isso? E você vai ver que Deus dá todas as possibilidades de chance para que a humanidade ela se converta. Foi assim ali antes do dilúvio, foi assim com Sodoma e Gomorra, foi assim com Nínive. Deus deu todas as oportunidades para eles e fez com que eles não se arrependessem. Essa falta de arrependimento, por eles não se arrependerem, às vezes eles mesmos causaram a destruição. A destruição, ela não vem de Deus, é nós que criamos ela. Por exemplo, nós temos hoje problemas muito sérios na nossa cidade do Rio de Janeiro. Não pode chover, né? Se chover, alaga tudo. O pastor Silvio está mostrando lá em Campo Grande, né, pastora Cris? O negócio ficou feio lá, né? Eu vi Jesus, o cavalo andando no meio da estação lá, no meio do cavalo a água, né? Imagine só. Mas quem é culpado disso? É Deus? Não. Quem causou o problema da enchente, dos alagamentos, fomos um homem, destruindo a própria natureza, não é assim mesmo? Nós temos aqui praticamente seis significados. O que é a imutabilidade de Deus? Eu queria pregar para vocês sobre esses 6 hoje aqui, né? Esses 6 aqui, né? Mas antes disso, eu queria deixar mais os irmãos atentos para pelo menos 3 passagens bíblicas que eu quero ler para vocês aqui, amando. Não precisa abrir a Bíblia de vocês, se vocês quiserem depois,
né? E a gente vai colocar lá no canal a mensagem, vocês veem com calma. Mas a primeira dela está em Números, capítulo 23, versículo 19. Olha só o que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não fará? Ou, tendo falado, não cumprirá? Deus não mente. Essa palavra, ela vem ao nosso encontro. 23, 19 Números, né? Que fala sobre isso, sobre a questão que Deus é o Deus que não muda de ideia. O que Ele prometeu lá no Éden, o que Ele prometeu para você hoje, o que Ele prometeu fazer na tua vida, vai se cumprir. A gente vai falar mais sobre isso. Outra passagem também que me chama muita atenção, está em Isaías, no capítulo 46, no versículo 8 até o versículo 11. Essa passagem para mim é uma das melhores passagens até hoje, e nos fala exatamente da imutabilidade de Deus. Olha só: lembre-se disso e anime-se, pense a respeito disso, ó rebeldes. Fala com a gente mesmo, somos rebeldes, né? Lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Chamo uma ave de rapina desde o Oriente. Olha só, ele não mudou. A ave que era antes é a mesma ave hoje. E diz mais: eu digo também, eu disse isso e cumprirei. Fiz esse plano e também executarei. Temos outra passagem também em Samuel 15, 29. Também a glória de Israel não mente, não muda de ideia, porque não é homem para que mude de ideia. Esse é o nosso Deus, imutável. É o que faz a gente estar aqui hoje. Deus, Ele, antes de qualquer coisa que viemos pensar ou fazer, Deus já entendeu tudo. Deus não tem plano B e nem plano C. Pegaram Deus de surpresa lá no Éden. Mentira isso. Deus já sabia que o homem ia pecar. Deus já sabe que você cometeu aquele erro. Deus já sabia disso tudo. E pode ter certeza que antes disso, Deus já advertiu você. Deus já falou com você. Só que às vezes nós não atentamos, ou não entendemos, ou não prestamos atenção no dia a dia que Deus fala com a gente. E a primeira coisa que podemos entender como Deus imutável é que Ele não muda a sua essência. Deus vai ser aquele sempre. Deus não muda isso. Nós somos capazes de dizer que nós não somos capazes, às vezes, de entender a deidade de Deus. Nós não sabemos com a substância do nosso Deus, e porque chamamos Ele de Deus, às vezes nós não temos nem ideia o que é Deus. Nós provamos isso, sabe, mostrando a nossa inconstância no nosso dia a dia, mostrando que às vezes nós, as nossas práticas no dia a dia, mostramos que nós às vezes não conhecemos Deus, porque se nós conhecêssemos Deus verdadeiramente, nós iríamos, na verdade, não cometer nenhum erro. É por isso que quando Deus Ele é adorado, Ele é reverenciado. A maioria de nós, infelizmente, não adoramos Deus como deveríamos adorar. Porque nós entendemos. Lembra da mulher samaritana? Ela vivia errado em seus caminhos, e de repente Jesus para ali no poço,
conversa com aquela mulher, e depois ela entende tudo isso. Ela entende que ela precisa adorar o Senhor, e a primeira coisa que ela faz quando adora o Senhor, ela vai para a sua vila e prega para todo mundo e diz que eu encontrei o Messias. Encontrei o Messias. Deus é isso. Tem uma passagem na Bíblia, que eu até anotei aqui, que é interessante. Olha só, é Tiago 1,18, 1,17. Toda boa dádiva e toda dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, e que não pode existir variação de sombra alguma. Deus, ele mantém a sua essência de Deus. O mesmo Deus que falava com Adão e Eva, que criou Adão e Eva, que criou a terra e os céus da terra, é o mesmo Deus que está aqui hoje no meio de nós. É o mesmo Deus que quer atuar na sua vida, é o mesmo Deus que quer atuar na nossa vida, que quer abençoar a sua vida, quer abençoar a sua família. É nós que às vezes não entendemos isso no nosso dia a dia, mas se nós pararmos um pouquinho, a gente vai entender a essência magnífica de Deus. A outra coisa também que entendemos também como Deus imutável é que Ele não muda em seus atributos, aquilo que Ele atribui à sociedade. Ele fala e Ele cumpre, porque Ele nos deu determinadas coisas e Ele vai honrar por aquilo. Por exemplo, Abraão, um homem de fé, Ele vai e ensinou Abraão o caminho da fé, e Abraão é provado por Deus pela fé, quando leva o seu filho a ser sacrificado. E quando ele chega lá, nós vimos, né, a onipotência de Deus, vimos ali a onisciência de Deus e a onipresença de Deus, que são os seus atributos na nossa vida. Porque sem esses atributos nós não estaríamos aqui hoje. Porque Deus, o que é ser um onipotente? Que tem todo o poder. O que é ser onisciente? Que está presente em todos os lugares. O que é o Deus onisciente? É que sabe de todas as coisas. Ele conhece o que está lá na nossa cachola. Por isso que Ele, quando fala para a gente falar com Ele, é para nós sermos sinceros com Ele. Porque a sinceridade na nossa oração vai fazer com que a gente reconheça que Ele está no nosso coração. Por exemplo, você ora e não fala a verdade. Rapaz, meu irmão, ele não fala a verdade. E por não falar a verdade, ele não vai levar você a sério. Por quê? Porque ele sabe, irmão, o que está dentro do seu coração, o que sabe, o que está dentro da sua mente. Então, por isso que quando você for orar, abra o seu coração para Deus. Se você falou mal de Joaquim, fala: Senhor, hoje eu falei mal de Joaquim. Se você falou um palavrão: Senhor, hoje eu falei um palavrão. Que coisa feia. Senhor, se você fez alguma coisa errada, fale para Deus o que você fez, porque Deus já sabe. Quem vai esconder de Deus? O Salmo 79, o salmista disse: olha, para onde eu for, ali o Senhor está. Pode ser na profundeza do mar, do abismo, até no inferno, o Senhor vai estar lá. Não adianta nós fugirmos desses atributos de Deus. E Deus nos deu isso para mostrar que Ele é o Deus. Agora, Ele quer realizar o seu poder na nossa vida. Ele quer operar na nossa vida. Ele é o mesmo em sua sabedoria. Ele permanece inalterável. Ele é justo, santo no passado e justo, santo também agora. Ele está inalterado na sua verdade. Ele promete e Ele realiza. Ele disse isso e isso será feito. Esse é o nosso Deus. Ele não varia na sua bondade. Ele é generoso, é benevolente, pela sua natureza. Já é de natureza de Deus ser bondoso. A Bíblia fala que Deus não contém amor. A Bíblia fala que Deus
é amor, é amor. Então, no princípio, ele firmou aliança conosco, ele cumpriu esse princípio. Eu me lembro que quando Deus chega para Adão e Eva, ou melhor, para a serpente mesmo, né? Ele fala: olha, eis que coloquei uma inimizade entre ti e a mulher, e a semente da mulher pisará na sua cabeça. E aí ficou aquela história, né? Quem vai pisar na cabeça de Satanás, né? Quem vai ser esse? Aí surgiu várias coisas, e o diabo tentou de todas as maneiras frustrar os planos de Deus, até que um dia Deus manda Jesus. Aí ele usa Herodes para matar Jesus. Deus poderia muito bem acabar ali, né? Matar Herodes para não matar Jesus, mas não, ele manda Maria e José fugirem para o Egito, para esconderem Jesus. Sabe por que às vezes Deus não faz isso, amados? É uma pergunta bem interessante, né? Mas por que Deus não faz isso? Não acaba logo com o nosso inimigo, logo para a gente ficar em paz. É para provar a nossa própria fé. É para poder nos mostrar que Ele é poderoso. Ele não precisa acabar com o inimigo para poder nos derrotar, para poder nos abençoar. Ele pode nos abençoar mesmo o inimigo nos perseguindo. E sabe de uma coisa, amados? Que aquilo que você acha que é inimigo está sendo bênção para a tua vida. Lembra de Penina e Ana? Se não fosse Penina, e Samuel não teria vindo. Sabia disso? Samuel veio, e era uma necessidade na época, porque não tinha juízo. O povo de Israel estava todo envolvido, todo enrolado com o pecado, e precisava de um juiz de Deus. E era Samuel. E durante alguns anos, Penina foi massacrando Ana. E naquela época não ter filhos era uma humilhação nacional, mundial, para uma mulher. E vemos que Ana fez com que Ana forçasse Ana a fazer um propósito com Deus. E o propósito era: eu vou dar o meu filho, se tu me der, para na sua casa. E Samuel foi a bênção que todos nós conhecemos aqui. Imagina se não fosse Penina. Então sempre vai levantar uma Penina perto de você. Sempre Deus vai permitir que uma Penina venha até você para te forçar a orar, para te forçar ou te guiar para o propósito de Deus. Entendeu, queridos? Vamos lá? Deus também como imutável, na sua imutabilidade, também Deus não muda os seus planos. Ele não mudou os seus planos. Jesus não veio. O diabo não tentou de todas as maneiras frustrar o plano de Deus, matar Jesus, querer acabar com a aliança, porque se ele acabasse com Israel, quem já leu o livro de Esther, sabe que ali existe uma história que queriam destruir, devastar, acabar completamente com Israel ali. Era o diabo usando aquele general Amã, né, que ele fala, né? Eu esqueci, eu acho que é Amã mesmo, né? Que destruir. Mas Deus entrou em providência, porque Deus tinha um plano para o povo dele. Foi prometido para Abraão, prometido para Isaac, prometido para Jacó, que esse povo permaneceria de pé. Não foi Faraó lá no Egito, não foi o Amã lá em Persa, e também não foi Herodes quando Jesus nasceu. Os planos dele permaneceu de pé. Deus tem um plano para cada um de vocês, meus irmãos. Ele não mudou. Ele vai mudar os seus planos sobre a sua vida. Talvez você mude. Talvez com a nossa teimosia, com a nossa obstinação de querer andar no caminho errado, seguir fora do projeto de Deus. Talvez nós mudamos os planos, ou queremos criar planos. Segundo Isaías, no capítulo 55, Deus fala o seguinte: olha, os meus caminhos
não são os seus caminhos. Os meus planos não são os seus planos. Nós aqui desligamos dos projetos de Deus. Hoje mesmo pela tarde eu estava passando em um menino lá que praticamente nós vimos nascer, crescer, hoje já é pai de família. Ele disse: pastor, eu estou desorientado, pastor. Eu chamei ele para poder fazer parte da nossa equipe lá do evangelismo, né? Eu estou desorientado. Eu estou te entendendo, meu filho. E você tem uma palavra para ele que eu queria passar para vocês também aqui hoje. Está lá em Jeremias 29:11. Quando Deus fala assim: eu penso coisas boas ao seu respeito. Mas irmão, imagine que época que o Senhor falou isso. Imagine agora, o povo estava em Babilônia. O povo estava cativo e fora da sua terra natal. Jerusalém, olha só, amados, estava totalmente destruída por Nabucodonosor, que era o rei de Babilônia. Imagine isso. No meio da destruição, fora da sua terra nativa, e Deus chega para esse povo e disse: eu penso coisas boas aos seus respeitos. Eu penso coisa boa para você, eu quero o bem de vocês. Mas Israel estava, irmãos, com a sua cidade destruída. Israel estava fora da sua cidade natal, estava cativa numa terra estranha e idólatra por cima ainda. Como é que agora se recebe a palavra dessa? Mas Deus não muda os seus planos. Deus não muda os seus planos. É nós que mudamos os nossos planos. Israel, lembra que o texto que nós lemos aqui em Malaquias? Por Deus ser um ser que não muda, é que eles não foram destruídos. Não lembra disso aqui agora? Porque se ele mudasse a ideia, estaria tudo destruído. Mas Deus não muda os seus planos. Deus tem um plano para cada um de nós. Você não está aqui na igreja por estar, Deus está aqui porque Deus te trouxe, e Deus quer criar um relacionamento com você, quer mostrar para vocês todos aqui, e para todos nós, que Ele tem um plano para nós, e já tem um plano, não vai mudar. Lembra que nós lemos lá no capítulo 46 de Isaías, ele fala assim: olha, lembre-se das coisas passadas, no versículo 9, coisas da antiguidade. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Ao versículo 10, olha só o que diz no versículo 10: desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Nem tem nada de novo e de especial que está acontecendo que Deus não saiba. Tudo que acontece está dentro dos planos de Deus, está dentro da onisciência de Deus, dentro da mente de Deus, desde da antiguidade, desde antes da criação do mundo. Deus já sabia tudo isso que está acontecendo. E Ele fala, e desde a antiguidade revela as coisas que ainda não sucederam. Ainda estou revelando até para vocês o que vai acontecer. E digo, o meu conselho, eu disse, a minha palavra permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. A vontade de Deus, sempre ela vai prevalecer. Mas talvez pergunte: mas já ouvi falar sobre o livre-arbítrio? Acho que todos nós já ouvimos falar nisso, né? Livre-arbítrio, o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é quando eu quero fazer o que eu quero e Deus permite. Mas por que Deus nos deu o livre-arbítrio? É uma única razão. Porque eu sempre quero lembrar vocês que por mais que nós temos livre-arbítrio, quem vai prevalecer será a vontade dele. Exemplos: Adão e Eva tinham livre-arbítrio. Deus os amarrou para não comer do fruto. Ele apenas disse: não como do fruto, porque no dia que você comer do fruto, vocês vão morrer. Deus deu um aviso. Eles fizeram o quê? Usaram o livre-arbítrio deles para quê? Para comer do fruto.
que aconteceu? Deus prevaleceu a vontade dele. Como a vontade dele? Os expulsou do jardim. Ele não podia mais ficar no jardim. Queridos irmãos, que por mais que nós tenhamos livre-arbítrio, Deus vai trabalhar para que você se conecta dentro da vontade dele. E eu falei para esse jovem, só olha rapaz, às vezes nós saímos do propósito de Deus, e Deus, por sua vez, por nos amar tanto, Ele quer que nós retornamos para o seu propósito. E aí vai acontecer algumas coisinhas, né? Vai permitir que algumas coisas aconteçam. Uma penina vai aparecer na sua vida, um faraó vai aparecer na tua vida para te oprimir, e assim outras coisas vão acontecer. Mas tudo isso é porque Deus tem um plano para a sua vida, um plano de felicidade, um plano de regozijo, um plano de alegria. Quem é feliz aqui? Talvez vocês possam dizer que talvez seja, mas eu tenho certeza que você não é feliz como você queria ser. Sabe por que a gente não somos felizes? Porque a gente, na verdade, muitos de nós ainda não entendemos diretamente o que é a vontade de Deus. Enquanto nós não entendemos a vontade de Deus para a nossa vida, nós nunca vamos ter aquela satisfação. Alegria vamos ter em alguns momentos, mas não alegria, ela não vai permanecer, porque hoje eu estou feliz, amanhã eu já amanheço moribundo. Hoje eu estou salteando, amanhã o nosso semblante vai abaixar um pouquinho. Por que isso acontece? Porque a gente não encontramos a direção de Deus para a nossa vida. Os planos que, lembra quando você nasceu? Antes de você nascer, Deus já tinha um plano para a tua vida. Tinha um plano, tinha um projeto para a sua vida. Por isso que às vezes nós passamos por algumas coisas, porque o caminho de Deus é esse, e eu tento desviar ele, e aí nós não encontramos a vontade de Deus. Irmãos, eu sempre falei aqui que ela é única. A vontade de Deus é única, os planos de Deus é único, não existem dois planos. Repito, existe só um plano para a sua vida, para a sua família. Nesses dois planos, vamos permanecer nisso, né? Ele organizou tudo isso, Ele que formou a terra, Ele que nos criou. No Salmo 103, não me fala uma vez, deve ser o versículo 14, fala assim, olha, Ele conhece a nossa estrutura e nos lembra, que somos pó. De vez em quando somos lembrados disso, né? Eu não valho nada mesmo, olha. Se não fosse Deus na minha vida, não é assim que nós falamos de vez em quando? Quando nos deparamos com a adversidade, com algumas coisas. Número 4. Número 5. Número 4, perdão. Eu estou errando aqui. Deus é imutável nas suas promessas. Irmãos, tem uma promessa que nós às vezes não levamos muito ela em conta no nosso dia a dia. Essa é uma realidade, eu tenho que falar isso. No capítulo 28 de Mateus, versículo 19, ou 18, 19 e 20 ali, fala o seguinte, olha, estarei convosco até a consumação do século. Ouvimos isso num culto abençoado, vamos para casa, porque ouviu falar que o Senhor está conosco em todos os lugares. Aí deparemos com uma situação adversa, a primeira coisa que vem na mente é o quê? Que eu esqueci da promessa de Deus e lembrei do medo. Ai meu Deus, ai meu Deus. O que fez Abraão ser uma pessoa estável com Deus foi justamente ele lembrar da promessa de Deus. Eu fico imaginando Abraão levando Isaac para ser sacrificado. Você vai para pensar o que passou na cabeça lá onde Abraão estava, em Canaã, até Moriá. Imagina ele caminhando,
filho dele carregando o filho dele, olhando para o filho dele. Você é pai, você é mãe. Imagine, vamos colocar um pouquinho no lugar de Abraão. Caminhando. É porque a ordem de Deus é qual era, irmãos? Sacrifica o menino. E ele obedeceu. Provavelmente ele não falou isso para Sara. Provavelmente ele disse para Sara: vamos adorar o Senhor, eu e Isaac. Ele caminhando. O que passava na cabeça de Abraão naquele momento? O que passa na nossa cabeça quando nós vamos fazer algo que Deus fala que é para a gente matar? Algo valioso. Eu creio, com toda certeza, amados, pode dizer isso. O que passava na cabeça de Abraão que é o Deus da promessa. Passei 25 anos esperando essa promessa. Não vai ser desta vez que o Senhor vai tirar ele, mas o Senhor mandou, eu vou. Lá em Hebreus explica, né, que Abraão pensou em duas coisas ali. Ou Deus iria ressuscitar o filho dele após matá-lo, ou iria prover o cordeiro para o sacrifício. Abraão foi certo disso. Ele creu nisso. Deus te fez promessa, meu amado. Ele não vai mudar a sua forma ele mudou. Eu pensava que pensei, sabe coisa? Eu não vou te prometer isso mais não. Não tem aquela coisa que você chega em casa e promete um carrinho para o teu filho e você esquece. Nós somos assim às vezes. Não deu para comprar. Você prometeu, mas não saiu o dinheiro. Aí você não comprou, o filho fica com a carinha dele, né? Chorosão. Você prometeu, papai. A coisa toda. Não, Deus não vai fazer isso. Porque Deus, quando compromete, Ele cumpre para cumprir. Ele vai cumprir na sua vida essa promessa. Porque o evangelho que Ele nos escreveu não é o evangelho do sim hoje e o não amanhã. Olha o que diz aqui em Mateus 5,37. Ele fala assim: olha, que a palavra de vocês seja assim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Como Deus não tem nada a ver com o diabo, Ele vai cumprir a promessa sobre a sua vida. Tenha certeza disso. Número 5. Deus, agora essa aqui é um pouquinho complicado de entender. Olha só, Deus é o Deus que não muda as suas ameaças. O que Ele falou vai cumprir. Quer ver uma delas? Que Deus não suporta a soberba. E Satanás foi soberbo. O que aconteceu? Se continuar assim eu vou expulsar você. Não quer melhorar? Expulsou eles. Deus não vai abrir mão disso. Se Deus ameaçou, se Deus falou que vai acontecer algo ruim, isso vai acontecer. Tem uma palavra na Bíblia que eu gosto muito dela, que é Amós 3,7. Escute somente isso aqui. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus, antes disso, ele vai avisar: vai acontecer uma catástrofe. O que é que eu tenho que fazer? Me prevenir dela. É o que eu tenho que fazer. Ela não vai ser mudada. Algo vai acontecer, não vai? Então temos que nos preparar para isso. Então é essa outra situação que temos que prestar atenção no que Deus tem sempre falado conosco. Não é murmurar quando as coisas acontecem. Deus avisou. De alguma forma Deus está avisando, né? E cada ameaça de Deus, bem como cada promessa, será cumprida. E com respeito aos seus decretos. Quer ver um decreto que Deus não vai mudar? Marcos 16:16. Escute aqui. Ele falou assim: quem não crê será condenado. Ele falou isso. Então, se a pessoa não crê, ele será condenado.
Certo, irmãos? Então o que temos que fazer? Crer em Deus. Porque se nós não crermos, já sabemos que vai fazer, que Deus não vai mudar isso. Quer ele mudar? Ah, coitadinho, ele foi para o inferno, mas ele não cria em Deus. Teve que ir para o inferno, foi para o inferno. Deus não vai mudar isso. Deus já deu o seu decreto para nós. Então o inferno existe? Existe. O inferno é para aqueles que não creem. Então, para nós não irmos para lá, tem que crer. Quer ver uma coisa interessante? É quando Deus fala. Deixa eu ler aqui, está na outra página. Quando aquela parábola que Jesus falou sobre o rico e o Lázaro, né? Um cria e o outro não. E olha que o rico falou com Abraão lá no Hades. Disse: ele mandou que Abraão advertisse, ou mandasse alguém, ou que Deus fosse lá e advertisse alguém na terra, e disse: olha, a fim de que não venho também para esse lugar de tormento. Por ele não crer, ele foi para lá, o rico. Mas só que não, eu sempre falo que essa é uma pregação que ninguém vai ouvir. Tem pessoas que não pregam na terra, mas um dia vão querer pregar no inferno. Mas essa pregação ninguém vai ouvir. Nem Deus vai ouvir essa pregação. E nós temos que aprender a crer agora. Quando falar em crer, não é somente a respeito do pecado ou da salvação. É crer também nos nossos ofícios ministeriais que Deus tem chamado para nós. Quando nós corremos ou nos afastamos ou queremos fugir das responsabilidades que Deus a qual nos propôs nesta terra, também é uma forma. Olha que ele disse no capítulo 21, capítulo 7, versículo 21 até o versículo 23 de Mateus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que a qual faz a vontade do Pai. Muitos virão em meu nome e dirão: eu profetizei em teu nome, eu curei, fiz milagre em teu nome. E Jesus dirá para eles: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vocês malditos. Ele está falando aqui com o crente que estava lá no inferno. Porque não é somente fazer, como nós estamos aqui ensinando aqui para os irmãos aqui, né? Nossos domingos aqui sobre discipulado. Além de fazer, eu tenho que estar com o meu coração para fazer. Até um copo d'água, que se você for dar a alguém, Deus vai julgar. Qual é a forma que você dá um copo d'água? Não tem aquela forma que alguém chega no teu portão e bate: pode me dar um copo d'água para matar minha sede? Enchendo o saco já. Toma essa água, então bebe logo. Olha só, forma incorreta de dar uma água. Até a forma de você dar uma água para alguém, Deus vai julgar. Temos que prestar atenção nisso. Deus tem uma promessa, o decreto dele é imutável. E ele falou que vai acontecer, e vai acontecer, não tem jeito. Para terminar, Deus não muda quantos objetos do seu amor. Deus usa inúmeras coisas, objetos, para provar o seu amor para conosco. E temos que prestar atenção nisso, né? Às vezes aquilo que você acha que é uma covardia, é Deus usando aquela situação para provar o quanto Ele te ama. E tem situações que acontecem na sua vida, é para a glória de Deus. Nada acontece que não seja para que Deus seja glorificado, que nós viemos a reconhecer o quanto Ele nos ama. Pedro disse para Jesus antes de morrer: não, Senhor, eu não vou te negar, não, estou contigo e não abro. Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, não fala isso, não sabe nem o que está falando, Pedro, tu vai me negar. Não, vai me negar.
Aí Jesus é preso, é levado, e Pedro escondido. Alguém chega para Pedro: ah, peraí, você não é aqui, você não é aqui andava com ele? Não, negativo, nem conheço esse homem. O outro disse: você é um deles também? Não conheço ele. E diz a Bíblia, não lembro qual o evangelista que fala sobre isso, mas ele fala que Jesus, quando Pedro nega ele, Jesus faz um olhar para ele. Acredito eu que não era um olhar julgando Pedro porque ter negado a ele, mas um olhar dizendo: te avisei que você iria acabar me negando. Antes de falar, pense primeiro. Não fala besteira, rapaz. Não fala coisa que você não sabe. Pedro vai para casa, chora amargamente por ter feito aquilo. Aí no terceiro dia, quando Jesus ressuscita, as mulheres vão lá, o corpo não está mais lá. E aí o anjo diz para as mulheres: olha, Jesus mandou dizer para vocês irem para a Galileia, para os discípulos. Mas o que me chama a atenção no versículo, capítulo 16 16 de Marcos, versículo 7, e diz a Pedro para nos encontrar lá. Por que Jesus fez isso? Para Pedro e reconhecer que Deus tinha perdoado ele, Jesus tinha perdoado ele. Imagina lá Pedro, as mulheres chegando todas eufóricas: olha, eu quero dizer para vocês que Jesus, fui lá, o túmulo está vazio, mas o anjo mandou dizer que ele vai nos encontrar conosco lá na Galileia. Falou para vocês, discípulos: Pedro, ele falou o teu nome lá, Pedro, para você não faltar essa reunião, Pedro. Porque essa reunião seria a reunião chave para Pedro. Quando chega lá, Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, agora capítulo 20 de João: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Jesus fala a segunda vez: Pedro, tu me amas? Pedro já dá uma gaguejada: eu te amo, tu apacenta minhas ovelhas. Terceira vez: Pedro, você me ama? Pedro agora pensa bastante. Ele disse: tu sabes que eu te amo. Aleluia. Tu sabes que eu te amo. Então apacenta meus cordeirinhos. Agora você está falando a verdade. O impressionante é que Jesus disse para Pedro, né? Olha, você não vai se mandar mais. Você não se manda mais. Queridos irmãos, Deus tem os seus objetos de mostrar o seu amor para nós. Às vezes aquilo que parece ruim, creia, queridos, que é Deus usando esse objeto para poder provar o quanto Ele ama você. Graças a Deus que Deus é imutável. Ai de nós se Deus sofresse variações de mudanças, se Deus fosse inconstante, como nós lemos aqui, nós seríamos destruídos. Mas nós não estamos aqui é porque Deus é imutável. O que Ele foi ontem, Ele é hoje. Hebreus 13:7, Jesus é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje e será eternamente Jesus. Que Deus nos abençoe a cada dia e que nós possamos continuar crendo nesse Deus imutável.
desse Deus que não sofre variações, e sobretudo esse Deus que está contigo, que a promessa sobre a tua vida não cessou, os seus planos continuam os mesmos, e não vamos esquecer das ameaças que Deus lhe faz na sua escritura, seus decretos, e vamos ficar firmes, porque o que Ele falou vai se cumprir. Tem uma coisa que eu tenho muito observado hoje. Eu tenho visto, esses dias mesmo, a pessoa briga por coisas mínimas. Criança sendo... Eu vi uma cena ontem, sobre uma reportagem de escolas, né? A mulher, a diretora lá que foi presa, etc, tudo. Pessoas dentro de escola, pessoas... o filho... O pai, parece que o filho brincando naquele negócio de queda, né, de esponja, né, para cair dentro lá, ele sem querer bateu no rosto do filho lá. O homem foi lá, o pai foi lá e pegou o negócio e bateu no menino, jogou o menino lá do outro lado lá. E uma coisa terrível. Mas sabe por que isso está acontecendo? Porque Jesus advertiu, falou que, olha, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A maldade hoje, vocês observam que ela está muito clara. As pessoas matam do nada, fazem maldade do nada, crianças são maltratadas, mulheres são violentadas e outras coisas mais. Mas para isso, Deus nos avisou. Então, para isso, precisamos nós orar. Quando Ele fala, é para a gente orar. E a gente vê o que está acontecendo, é para a gente buscar o Senhor. Ok? Pastora Cris.